os ministérios também têm um recurso próprio que eles podem destinar para os estados e municípios. E aí tem muita negociação política também de ministérios que fazem ali esse toma lá da cá por meio desses recursos, né, de dinheiro próprio do ministério. O presidente Lula usou muito isso no ano passado, em que ele definiu ali 5 prefeitos que eram do PT, muito próximos a ele, e ele mandava rios de dinheiro para essas prefeituras pequenas, sem muita relevância, né, no sentido de ter muita relevância populacional, e aí ele concentrou muito dinheiro nesses locais, e aí a gente também não tinha muito controle de como é que funcionava isso. Muitas coisas a gente acaba descobrindo, a gente que faz esse jornalismo mais investigativo ou incomodativo, que eu gosto de chamar assim também, Chalders, a gente descobre no Instagram, né, Chalders? Porque eles vão lá e acabam contando, olha, eu mandei esse dinheiro aqui para fazer essa praça, e aí a gente vai puxando esse fio aí, vai voltando essa história e descobre que tinha um orçamento secreto ali, porque não estava no papel, né, que aquela emenda era dele. Com relação às prefeituras, que era esse orçamento do Lula, ele usou bastante também, nem conseguiu reeleger esses prefeitos que ele encheu lá de dinheiro. Um deles era o Edinho, que ele era prefeito de Araraquara e que hoje vem a ser o presidente do PT, foi um dos prefeitos mais atendidos com recursos próprios dos ministérios, né? Tem muito isso também, né? E o Ministério da Saúde tem muito dinheiro, né, Chalder? O Ministério da Saúde é um mamute, né? Assim, tem muita grana. Assim, você tem 4 grandes ministérios, assim, Ministério da Fazenda, Ministério da Previdência, Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Esses 2 últimos, Andrés, eles são especiais porque eles têm verba livre para fazer coisa lá na ponta, né? Então são, assim, não coincidentemente, são os 2 que o governo, qualquer governo, para ser justo, seja do PT, seja de qualquer outro partido, procura manter na rédea curta ali com ministros leais, porque eles são fundamentais aí para governar o país, né? Então, no caso do Ministério da Saúde, você tem, nos últimos anos, um fenômeno que é o das prefeituras que dependem da verba que seria de verba livre, né? Entre aspas, verba livre, ou verba de emenda parlamentar, para poder bancar o custeio das suas equipes. E o que é isso? Eu vou lá no Ministério, vou lá na cidade X e inauguro uma UPA, eu vou precisar contratar médico para essa UPA, eu vou precisar contratar enfermeiro, servidor, não sei o quê. Isso daí vai gerar uma despesa recorrente que chama-se de custeio, né? Nos últimos anos, o que tem acontecido? As prefeituras expandiram a sua rede, né? Os estados, os municípios contrataram, montaram, organizaram mais serviços de saúde e muitos ficaram dependentes de verbas que deveriam ser de investimento, que são essas verbas livres, para poder bancar a folha. Então, no Ministério da Saúde hoje, eles falam abertamente, olha, se a gente não mandar RP2 para as prefeituras com base nesses pedidos de parlamentar, vai ter muita cidade que vai parar de funcionar o posto de saúde, vai parar de funcionar o hospital local, entendeu? Então essa é a realidade do serviço público de saúde no Brasil. A gente foi expandindo a rede, expandindo de uma forma, assim, talvez pouco coordenada, né? E hoje a gente tem essa dependência mesmo dos municípios em relação à União. É uma coisa bastante grave, uma coisa que pode dar muito problema no futuro ainda. E a União já está ali no cheque especial, a União né, já está por aqui, ó. Já tem um problema ali. Então, o que gera tudo isso, né? Muita corrupção e também a falta de planejamento da parte do governo e do Congresso para colocar o dinheiro no lugar realmente onde precisa. Tem muito dinheiro, né? O orçamento da gente chega na casa de 1 trilhão. Como o Chalders explicou, muito desse dinheiro você é obrigado, né, a colocar em saúde e em educação. E os parlamentares com 50 bilhões poderiam mudar muito, né, a realidade do país. Tem até aquela música que eu adoro do Paralamas, que ele fala, ó, mundo tão desigual, né, tudo é tão desigual. É isso que a gente vê acontecer. Chalders, tem um pontinho assim, a gente está quase no final do programa, mas que eu queria explicar, que é essa obrigatoriedade de se colocar dinheiro em saúde e em educação. E o Congresso discute bastante, né, volta e meia, desobrigar, né, que você tem que colocar um volume X de recursos. O que o Congresso diz, quem defende que você não tenha esses recursos discricionários, né, que é assim que a gente chama. Discricionário é o que é livre. Então esses é são os outro. obrigatórios. Os recursos obrigatórios, eles dizem que é o seguinte, às vezes você tem
muito dinheiro para colocar em educação, e aí você vê que o prefeito vai pintar a escola 5 vezes no ano, porque nem tem o que fazer com aquele dinheiro, porque já está legal, por exemplo, a rede de ensino dele, mas é obrigado a mandar dinheiro para essa finalidade, não para uma outra finalidade que talvez seja mais importante para aquela cidade, para aquele estado, né? E tem essa discussão também que ocorre ali muito no Congresso. Agora, a maior parte do dinheiro, e os deputados acabam indicando, isso a gente viu muito no orçamento secreto, exatamente o que a prefeitura tem que comprar, acaba indo para coisas completamente sem sentido, né? Por exemplo, na cidade que você falou aí do interior da Bahia, Tauá, da Bahia, lá do José, Coribe, na Bahia. Coribe, tem um projeto de 1.200.000 para construir um mirante. Né? A cidade tem 12 mil habitantes. Eu conversei com um deputado que encaminhou a emenda, que é o deputado José Rocha, que é do União Brasil, lá da Bahia. Que vem a ser uma espécie de delator aí dessa última operação do PF. Ele disse que tem, né, falou lá de irregularidades no orçamento secreto, mas ele mesmo ele é um recebeu o orçamento secreto, mas ele disse que o dele está tudo certinho, dos outros que está errado. Então ele manda 1.200.000 para construir esse mirante. Ele me falou que não é um mirante não, que é um Cristo Redentor. E eu perguntei para ele se 1.200.000 era um recurso apropriado para se fazer uma estátua de um Cristo Redentor numa cidade com 12 mil habitantes que está cheio de problema ali para ser resolvido. Sem saneamento básico, né? Eu perguntei se o valor é factível. Ele falou quanto custou para fazer o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Eu perguntei para ele se ele estava comparando as duas obras. Ele disse que seria uma forma de levar turistas lá para a cidade de Coribe, que é uma cidadezinha lá no interior da Bahia, enfim, essa obra vai acabar sendo feita com dinheiro do orçamento secreto, né, Childers? Então, isso realmente é algo que o governo e o Supremo Tribunal Federal e o Congresso precisam sentar para discutir, no mínimo, para que esse dinheiro chegue realmente aonde a gente precisa. Então, toda vez que você passar pela rua, que você vira uma rua sem asfalto, que você vir a falta de um posto de saúde, de uma escola, pode saber que é porque esse dinheiro de emenda não está sendo bem utilizado, e se fosse, certamente a gente teria um país muito melhor. Queria agradecer ao Childers pela companhia sempre